Alguma vez você já sentou em silêncio e pensou consigo mesmo, e se estou lutando sozinho, tentando viver a vida cristã com minhas próprias forças, e simplesmente não funciona? Talvez você tenha orado, lido sua Bíblia, ido à igreja, mas ainda sente esse vazio, essa sensação de que algo está faltando. Deixe-me dizer uma coisa, amigo. Você não está sozinho nisso. Milhões de crentes ao redor do mundo estão passando pela mesma coisa agora. E a razão é simples, estão tentando viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Estão correndo uma corrida com as pernas amarradas, lutando uma batalha sem as armas certas. Mas aqui está a verdade gloriosa que quero que você entenda hoje. Deus nunca teve a intenção de que você vivesse a vida cristã por si mesmo. Ele te deu o Espírito Santo, não como um acessório opcional, não como uma melhoria de luxo, mas como a própria fonte de poder que você precisa para viver vitoriosamente cada dia. Neste vídeo, vou compartilhar com você 7 passos práticos e bíblicos para que o Espírito Santo tome controle completo da sua vida. Não são teorias complicadas nem filosofias vazias. São verdades transformadoras enraizadas na palavra de Deus que mudaram minha vida e as vidas de inúmeros crentes ao longo da história. E se você aplicar esses passos com um coração sincero, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Então, se você está pronto para experimentar o poder sobrenatural de Deus operando em você, se está cansado da mediocridade espiritual e quer a plenitude que Cristo prometeu, então fique comigo até o final. Mas antes de continuar, clique em inscrever-se e ative o sininho. Preciso que você seja parte desta família. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Vamos mergulhar nisso. Agora bem, antes de falar dos passos, precisamos entender por que isso importa tanto. Paulo escreveu em Gálatas 5,16, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Este não é um versículo decorativo para colocar na parede. É um mandamento direto de Deus. Andar no Espírito não é opcional para o crente. É a diferença entre uma vida de vitória e uma vida de derrota constante. É a diferença entre dar fruto para o reino e ser estéril espiritualmente. Pense assim. Você tem 2 opções cada dia quando acorda. Pode tentar viver segundo sua sabedoria, sua força, suas emoções, seus desejos carnais. Ou pode se render ao Espírito Santo e permitir que ele guie cada decisão, cada palavra, cada pensamento. A primeira opção te levará ao esgotamento, à frustração e ao fracasso. A segunda te levará à paz, ao gozo e ao poder sobrenatural. E aqui está o lindo. Quando o Espírito Santo tem o controle, você não perde sua personalidade. Você não se torna um robô religioso. Pelo contrário, você se torna a versão mais autêntica e plena de quem Deus te criou para ser. Ele te liberta das correntes do pecado que tem te limitado. Te dá poder para amar quando você quer odiar, perdoar quando você quer se vingar, ter paz quando tudo está em caos. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. E está disponível para você agora mesmo. Então, como convidamos o Espírito Santo a tomar controle? Aqui está o primeiro passo fundamental. Você tem que se render completamente a Deus. Não parcialmente. Não 90%. 100%. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A rendição completa significa que você entrega cada área da sua vida a Deus. Sua família, sua carreira, suas finanças, seus relacionamentos, seus sonhos, seus medos, seus vícios secretos, tudo. Significa que você deixa de ser o chefe da sua própria vida e reconhece Jesus como Senhor absoluto. Deixe-me pausar aqui porque sei que alguns estão pensando, mas tenho medo de me render completamente. E se Deus me pedir para fazer algo que não quero? Amigo, essa mentalidade revela que você ainda não confia completamente no caráter de Deus. Deus não é um tirano celestial esperando para te fazer miserável. Ele é seu Pai amoroso que conhece o que é melhor para você melhor do que você mesmo conhece. Quando você se rende a Ele, não está perdendo. Está ganhando acesso à sua sabedoria infinita, seu poder ilimitado e seu amor incondicional. A rendição prática se parece com isso. Cada manhã, antes que seu dia comece, ajoelhe-se se puder, e diga a Deus, Senhor, hoje não vou viver para mim mesmo. Vou viver para Ti. Meu tempo é Teu. Minhas palavras são Tuas. Minhas decisões são Tuas. Espírito Santo, tome controle total da minha vida hoje. E quando enfrentar decisões durante o dia, pergunte-se, o que o Espírito Santo quer que eu faça aqui? Esta é a rendição prática e diária.
O segundo passo é confessar e se arrepender de todo o pecado conhecido. Você não pode ser cheio do Espírito Santo enquanto está agarrado ao pecado. 1 de João 1,9 promete, em se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não confessado é como um muro entre você e Deus. Bloqueia o fluir do Espírito Santo na sua vida. Apaga seu fogo. Entristece sua presença. E a resposta não é tentar esconder seu pecado ou justificá-lo. A resposta é trazê-lo à luz, confessá-lo especificamente a Deus, e se afastar dele completamente. Isso não é apenas dizer, em Deus, perdoa todos os meus pecados. Isso é muito geral. Você tem que ser específico. Se você tem mentido, confesse a mentira. Se você tem consumido pornografia, confesse a pornografia. Se você tem guardado amargura contra alguém, confesse a amargura. Chame pelo nome. E então se arrependa, o que significa dar meia volta e caminhar na direção oposta. O arrependimento genuíno não é apenas sentir remorso. É mudar seu comportamento com o poder de Deus. Agora bem, aqui está onde fica intenso. O terceiro passo é eliminar ídolos da sua vida. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que só Deus deve ocupar no seu coração. Pode ser sua carreira, seu relacionamento romântico, sua conta bancária, sua reputação, seu telefone, seus hobbies, até seu ministério. Qualquer coisa que você ame mais que a Deus, qualquer coisa a qual você recorra primeiro em vez de a Ele, qualquer coisa sem a qual você sinta que não pode viver, isso é um ídolo. E os ídolos competem com o Espírito Santo pelo controle da sua vida. Jesus foi claro em Mateus 6,24, e ninguém pode servir a dois senhores, porque ou pode odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode estar cheio do Espírito Santo enquanto seu coração está cheio de ídolos. Você tem que abrir espaço. Você tem que limpar a casa. E isso requer honestidade brutal consigo mesmo. Pergunte-se, o que me controla? O que ocuparia meus pensamentos se eu não estivesse pensando em Deus? O que me frustra mais quando perco? As respostas a essas perguntas revelarão seus ídolos. E uma vez que você os identifique, tem que destruí-los. Não negociar com eles. Não moderá-los. Destruí-los completamente. O quarto passo é pedir continuamente para ser cheio do Espírito. Paulo ordena em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Note que isso está no tempo presente contínuo no grego original. Não é um evento de uma única vez. É um enchimento contínuo, constante, diário. É como respirar. Você não respira uma vez e pronto pelo resto da sua vida. Você tem que continuar respirando. Da mesma maneira, você precisa ser cheio do Espírito continuamente. E como você pede para ser cheio? Simplesmente peça. Lucas 11,13 diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Esta é uma promessa direta de Jesus. Se você pede com sinceridade, Deus te encherá. Mas você tem que pedir com fé, acreditando que Deus cumprirá sua palavra. Não é uma fórmula mágica. É um relacionamento. É simplesmente dizer, Pai, preciso de ti. Não posso viver este dia sem teu Espírito. Enche-me agora. Controla meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. Tome o timão da minha vida. E aqui está algo crucial. Quando você pede para ser cheio, acredite por fé mesmo antes de sentir algo. Os sentimentos vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se Deus prometeu encher aqueles que pedem, então quando você pede, Ele te enche. Não dependa de arrepios emocionais ou experiências místicas. Descanse na promessa sólida da Escritura. O quinto passo é saturar sua mente com a palavra de Deus. O Espírito Santo opera através da palavra. São inseparáveis. Jesus disse em João 6,63, nas palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando você enche sua mente com as Escrituras, você dá ao Espírito Santo o material que ele usa para te transformar, te guiar e falar com você. É como dar combustível a um motor. Sem gasolina, o motor não funciona. Sem a palavra, o Espírito tem pouco com que trabalhar na sua vida. Isso significa mais do que ler a Bíblia 5 minutos antes de dormir. Significa meditar nela. Memorizá-la. Falar dela. Aplicá-la.
O Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra está no seu coração, o Espírito Santo a traz à sua mente no momento exato em que você precisa. Te convence de pecado. Te dá sabedoria para decisões. Te dá consolo na dor. Te dá coragem no medo. Mas tudo isso requer que você primeiro coloque a palavra no seu coração. Então estabeleça um tempo diário não negociável com a palavra de Deus. Não quando for conveniente. Não se tiver tempo. Todos os dias, sem falta. Mesmo que sejam 15 minutos, faça consistentemente. Leia com oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine as Escrituras. E então obedeça o que você aprende. Tiago 1:22 adverte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O conhecimento sem obediência é inútil. O sexto passo é obedecer imediatamente às convicções do Espírito. O Espírito Santo falará com você. Te guiará. Te corrigirá. Te direcionará. Mas se você ignorar sua voz consistentemente, ele eventualmente ficará em silêncio. 1 de Tessalonicenses 5:19 diz: e não extingais o Espírito. Cada vez que você sabe que deve fazer algo e não faz, você extingue o Espírito. Cada vez que você sabe que não deve fazer algo e faz de qualquer jeito, você extingue o Espírito. A obediência imediata mantém o canal aberto entre você e Deus. É aqui que muitos crentes falham. Eles ouvem a convicção do Espírito Santo dizendo-lhes para perdoar alguém, para deixar um hábito pecaminoso, para compartilhar o Evangelho com um colega de trabalho, para dar generosamente a alguém em necessidade. Mas hesitam. Racionalizam. Adiam. E com cada demora, a voz do Espírito fica mais fraca nas suas vidas. Amigo, quando o Espírito Santo te convence de algo, obedeça imediatamente. Não pense demais. Não debata. Apenas faça. A obediência rápida é a chave para uma vida cheia do Espírito. E aqui está a linda realidade. Quando você obedece ao Espírito Santo nas coisas pequenas, ele te confiará coisas maiores. Te dará mais guia, mais poder, mais unção. Mas se você não é fiel no pouco, não será posto sobre muito. A obediência é a porta que abre bênçãos maiores. O sétimo e último passo é caminhar em comunhão constante com Deus. Isso é o que Paulo chamou de orar sem cessar em 1 de Tessalonicenses 5:17. Não significa estar de joelhos o dia todo. Significa manter uma conversa contínua com Deus ao longo do seu dia. Falando com Ele sobre tudo. Convidando-o para cada situação. Reconhecendo sua presença constantemente. Quando você vive nesta comunhão constante, permanece sensível à voz do Espírito. Você não tem que esperar até seu tempo de oração programado para ouvir Deus. Você está em comunicação com Ele o tempo todo. Pense nisso como ter seu melhor amigo caminhando ao seu lado o dia todo. Você fala com Ele naturalmente. Compartilha seus pensamentos. Pede sua opinião. Desfruta sua companhia. Assim deve ser com o Espírito Santo. Ele não é uma força distante. Ele é uma pessoa divina que vive dentro de você. Trate com Ele como tal. Fale com Ele. Escute-o, inclua-o em tudo. Quando você faz isso, seu controle sobre sua vida se torna natural, não forçado. Se torna um relacionamento vivo, não um ritual religioso. E deixe-me ser claro sobre algo. Esses 7 passos não são uma fórmula mágica que funciona automaticamente. São princípios bíblicos que requerem compromisso, disciplina e fé contínua. Você não vai fazê-los perfeitamente. Você vai falhar. Vai ter dias em que você esquece de se render, em que ignora uma convicção, em que negligencia a palavra. Mas aqui está a graça de Deus. Cada dia é novo. Cada momento é uma oportunidade fresca para voltar a se render ao Espírito Santo. Não se desencoraje com suas falhas. Aprenda com elas e continue em frente. Agora bem, talvez você esteja pensando, e isso parece ótimo na teoria, mas como sei se o Espírito Santo realmente tem controle da minha vida? Como isso se parece praticamente? Ótima pergunta. Aqui está a resposta bíblica. Gálatas 5:22 e 23 lista o fruto do Espírito, e mais o fruto do Espírito é em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o Espírito Santo controla sua vida, essas qualidades se manifestam naturalmente. Você não as produz com esforço humano.
Elas fluem da presença de Deus em você. Você verá amor genuíno por pessoas que antes te irritavam. Terá gozo mesmo em circunstâncias difíceis. Experimentará a paz que excede todo entendimento quando tudo ao seu redor está em caos. Mostrará paciência quando naturalmente você queria explodir. Será gentil com pessoas que não merecem. Fará o bem mesmo quando ninguém está olhando. Terá fé inabalável nas promessas de Deus. Será manso, não fraco, mas controlado por Deus. E terá domínio próprio sobre seus apetites e desejos. Este é o fruto do Espírito. Esta é a evidência de que ele tem o controle. Mas aqui está o mal-entendido que muitos têm. Pensam que ser cheio do Espírito significa sentir emoções intensas constantemente, ter experiências místicas todos os dias, falar em línguas cada vez que oram. E embora o Espírito Santo certamente possa dar experiências poderosas e dons espirituais, sua obra principal é transformar seu caráter para refletir Cristo. É fazer você mais como Jesus na sua forma de pensar, falar e agir. Isso é mais importante do que qualquer manifestação emocional. Outro mal-entendido é que você pode ser cheio do Espírito uma vez e pronto pelo resto da sua vida. Como já discutimos, Efésios 5:18 fala de ser cheio continuamente. É uma experiência repetida. Os discípulos no livro de Atos foram cheios múltiplas vezes. Atos 4:31 diz, e, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso foi depois de Pentecostes. Foi outro enchimento. Você precisa ser cheio constantemente. E um terceiro mal-entendido é que a vida cheia do Espírito é fácil e sem problemas. Falso. Jesus foi cheio do Espírito Santo desde sua concepção. E ainda assim enfrentou tentação, rejeição, sofrimento e morte. Ser cheio do Espírito não elimina as provações. Te dá poder para atravessá-las vitoriosamente. Te dá paz no meio da tempestade, não ausência de tempestades. Então, o que tudo isso significa para a sua vida prática, dia a dia? Significa que quando você acordar amanhã, vai viver diferente. Vai começar seu dia rendendo tudo a Deus antes de verificar seu telefone. Vai confessar qualquer pecado imediatamente em vez de justificá-lo. Vai identificar e eliminar qualquer ídolo que esteja competindo pelo lugar de Deus no seu coração. Vai pedir com fé para ser cheio do Espírito, acreditando que Deus cumprirá sua promessa. Vai passar tempo de qualidade na palavra, permitindo que ela transforme sua mente. Vai obedecer imediatamente qualquer convicção que o Espírito te der durante o dia. E vai manter conversa constante com Deus, convidando-o para cada parte do seu dia. Quando você vive assim consistentemente, irmão, sua vida será transformada radicalmente. Aqueles vícios que te escravizaram perderão seu poder. Aqueles relacionamentos tóxicos que te drenaram encontrarão cura ou término apropriado. Aqueles medos que te paralisaram serão substituídos por coragem sobrenatural. Aquele vazio que você tem tentado preencher com coisas do mundo será preenchido com a presença satisfatória de Deus. Isso não é fantasia religiosa. É a promessa bíblica para todo crente que se rende ao Espírito Santo. E a melhor parte é que você não estará sozinho nesta jornada. O Espírito Santo mesmo te capacitará para cada passo. Ele te dará convicção para se arrepender. Ele te dará força para obedecer. Ele te dará sabedoria para decisões. Ele te dará poder para testemunhar. Romanos 8:11 declara, e, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder que ressuscitou Cristo da tumba vive em você. Pense nisso. Não há nada impossível para você quando o Espírito Santo tem o controle. Então da próxima vez que você sentir que está vivendo uma vida cristã morna e insatisfatória, lembre-se desses 7 passos. Renda-se completamente. Confesse seu pecado. Elimine seus ídolos. Peça para ser cheio. Sature sua mente com a palavra. Obedeça imediatamente. Caminhe em comunhão constante. Estes não são sugestões opcionais. São o caminho bíblico para uma vida cheia do Espírito. E quando você os aplicar fielmente, experimentará o poder sobrenatural de Deus fluindo através de você de maneiras que nunca imaginou possíveis. Amigo, Deus não te salvou para que você vivesse uma vida de mediocridade espiritual. Ele te salvou para que você vivesse em vitória, em poder, em intimidade profunda com Ele. E essa vida está disponível agora mesmo através do Espírito Santo. Não espere até que você se sinta pronto.
Não espere até que sua vida esteja perfeita. Comece hoje. Comece agora mesmo. Pare este vídeo por um momento e renda sua vida completamente a Deus. Confesse qualquer pecado que o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente. Peça com fé para ser cheio de seu Espírito. E então levante-se e caminhe em obediência à sua guia. Sua vida nunca será a mesma quando o Espírito Santo tomar controle total. Isso é o que significa ser um cristão verdadeiro. Não é apenas acreditar corretamente. É viver poderosamente sob o senhorio de Cristo através do Espírito Santo. Então leve esses 7 passos a sério. Aplique-os diariamente. E observe como Deus transforma a sua vida de dentro para fora. Pai Celestial, venho diante de Ti no nome poderoso de Jesus. Te dou graças pelo presente incomparável do Espírito Santo. Obrigado por não nos deixar sozinhos para lutar nossas batalhas com força humana. Obrigado por nos dar Tua presença, Teu poder, Tua guia através do Espírito Santo que vive em nós. Senhor, levanto cada pessoa que está assistindo este vídeo agora mesmo. Tu conheces suas lutas. Conheces suas falhas. Conheces sua fome por mais de Ti. Te peço que abra seus olhos espirituais para ver a verdade do que significa ser cheio do Espírito Santo. Dá-lhes coragem para se renderem completamente a Ti. Dá-lhes humildade para confessar seu pecado. Dá-lhes discernimento para identificar e eliminar seus ídolos. Dá-lhes fé para acreditar em Tuas promessas. Enche-os agora, Pai. Derrama Teu Espírito sobre eles neste momento. Que não apenas ouçam essas palavras, mas que as vivam. Que não apenas entendam a teoria, mas que experimentem o poder. Transforma suas vidas de dentro para fora. Usa-os poderosamente para a Tua glória. Em nome de Jesus oro. Amém.